Família 3D, como vocês estão? Ana, mais uma noite ao vivo, uma noite muito especial. Para quê? Para nossa agenda 3D, logo em seguida a nossa livecast 3D e logo em seguida o quê? Sorteios 3D. Somos, né, diferenciados, né? Nossa comunidade, nossa revolução 3D, né? Se você está entrando pela primeira vez aqui no canal, se é o Instagram, curte aí, empreendedoras 3D Power Woman ou empreendedores do mundo 3D. Ou se você falar, ai, nossa, muito difícil, muito rápido, entra no nosso site www.empreendedoresdomundo3d.com.br ou www.empreendedores3d.com.br, porque a gente tem o domínio também, né? Somos um movimento que iniciou o empreendedorismo 3D, né? Então, assim, é muita felicidade essa noite. Se você tá curtindo o nosso YouTube, gente, ativa o sininho, acompanha a gente, faz um comentário aí, fala, ó, tô gostando, ó, tá demais. Tantas lives, tanto conteúdo gratuito para todo mundo. E assim, como você faz para participar? Você pode assistir a live nossa, você pode vir no evento nosso, você pode participar do nosso diretório 3D, você pode se cadastrar aí para tentar fazer workshop com a gente quando fechar a turma, tá? Porque a gente, graças a Deus, sempre tem novidade. Só que assim, sinto informar vocês que essa noite vai ser a última noite live desse mês de junho. E aí a Ana vai sair do quê? Férias. Preciso, né? Necessário pra cabeça, oxigenar, importante. Mas a gente ia fazer a live semana que vem, mas justo na hora da live, na quarta-feira, vai ter o quê? Jogo do Brasil, tá? Brasil e Escócia. Acabei de ver, acabei de falar nas comunidades. E aí o mês de julho vai ser um mês de descanso, né? Férias, porque minhas gurias pedem também, porque é importante isso, né? Para eles também se recomporem, descansarem, poderem viajar. E aí, no retorno, graças a Deus. Oh! Daqui a pouquinho eu chamo. Aí a gente vai retornar no quê? No 12º evento presencial aqui em São Caetano do Sul. Gratuitamente, 25/7, gente. Olha aí no nosso site www.empreendedoresdomundo3d ou empreendedores3d.com.br e já se cadastra, porque a gente vai estar retornando das férias já com o 12º evento e eu vou dar um spoiler gigante para quem entrou aqui ao vivo. Pô, o evento vai ser só de colecionável, só colecionismo. Vai ter outras frentes? Vai, mas palestrantes. Então, assim, vai ser o melhor evento de todos, para quem gosta, para quem ama igual a gente. Então venham, venham, porque é demais, tá? Já dando spoiler, vai ter um monte de sorteio. Vamos começar, vamos iniciar a Ana aqui com um monte de folha. Meu Deus do céu. Gente, então eu falei, entrou um monte de gente nas comunidades, graças a Deus, a gente só tem a agradecer. Essa noite, pra quem entrou agora, a gente vai ter 3 sorteios, tá? Do Diretório dos Empreendedores 3D, depois da livecast. E agora a gente tá dando a agenda, tá? Que é super importante. Eu gostaria de iniciar a live sempre falando que essa vitória, ela representa o reconhecimento do nosso trabalho e o poder da nossa união. A nossa empresa crescendo junto com a comunidade 3D no futuro da impressão 3D do país. Juntos somos imbatíveis. Então o futuro do empreendedorismo 3D começa aqui, como eu já falei, né? Somos pioneiros em criar eventos presenciais que conectam e formam profissionais qualificados. Para quê? Para expor os trabalhos, para palestrar, para ministrar workshops, tá? Temos vários professores nas comunidades e é o que mais importa para todo mundo, né? Não adianta hoje você não dividir conhecimento. Você tá numa comunidade que não divide conhecimento, que acaba, né, podando, né, a nossa criatividade. As nossas comunidades não são assim, tá? 5 comunidades são espetaculares, eu sou suspeita para falar. E a gente tá aqui, por quê? Para ajudar um ao outro, tá? Juntos somos imbatíveis, não é? Então, esse espaço onde a tecnologia e a criatividade sempre acompanha todo mundo, né? Na nossa agenda, como eu falei agora anteriormente, falei que infelizmente semana que vem, a quarta-feira, não teremos por conta do Jogo do Brasil e da Escócia. Então, hoje vai ser a última live do mês de junho, tá? Aí vamos entrar em julho de férias, né? Já iniciamos férias. E vamos nos encontrar só no 12º evento presencial. E aí vamos falar um pouquinho, gente, é o seguinte. A agenda, né, semanal, eu vou continuar dando para vocês nos stories. Por quê? Porque vai sair agora o post do 12º evento presencial, provavelmente essa semana. Eu já tô com 2 palestrantes que já me mandaram o ok da palestra, bonitinho. Só falta um, tá? Ao todo vão ser aí 6 palestrantes, tá bom? 6 palestrantes e a Ana lá no evento. Então entra no site já
faça a sua inscrição. Iniciamos aí a semana, né, com vários posts, mas eu quero chamar a atenção desse post aqui, que foi o post que eu fiz hoje, né? Não, eu firmei hoje para as comunidades, mas desde ontem já estava feito, tá? Que é um post onde eu falo, a Agenda 3D Semanal Revolução 3D. Eu falo que é colaborativa a nossa Revolução 3D. Então, toda semana a nossa comunidade cresce, tá? Se fortalece e mostra que quando o empreendedor se une, o impossível acontece e se torna realidade. Esse é o exemplo nosso, gente. Porque, assim, a nossa comunidade, as nossas páginas, você pode ver, é empreendedores o tempo inteiro. Aliás, eu tô aqui para agradecer, né, 2 empreendedores marcaram a gente nas mídias sociais, o sorteio da semana passada. Inclusive, uma guria fez um Reels maravilhoso, marcou o nosso parceiro, que é a CAD Resina, e tá aqui, vocês podem ver que tá aqui na página, tá? Isso é muito orgulho pra gente. Quando a gente vai e incentiva e as pessoas vão e se mostram. É o que mais a gente quer, né? Empreendedorismo é isso. Então eu falando, né, que foram 20 sorteios, mais de 20 sorteios, gente. Foi mais de 20 sorteios, tá? Realizados só através do diretório. Essa noite vai ter mais 3. E aí, e milhares né, tantos eventos que a gente participou presencial. E aí a gente organizou também alguns eventos que não eram Impacto 3D, que também a gente fez bastante sorteio, né? Então, assim, hoje, centenas de conexões, amizades, parcerias e oportunidades de negócio tá acontecendo nos empreendedores, nos bastidores, as mentorias, os eventos, as lives, os workshops. Tudo é um aprendizado compartilhado, tá? Isso é apenas o início, tá? A nossa Revolução 3D, ela é o quê? Ela é uma comunidade onde makers, designers, artistas, engenheiros, professores, empresários, apaixonados por tecnologia, caminham juntos, tá? Porque aqui ninguém cresce sozinho, aqui ninguém vai ver só um link, Não, é um monte de gente. É uma conexão, né? Então, assim, a gente celebra as conquistas dos outros. A gente compartilha conhecimento. A gente fortalece negócios. A gente cria oportunidades. E aqui somos imbatíveis. Hoje, gente, falei com o guri do interior de São Paulo. Falei com o guri do Rio. Telefonemas do pessoal do Rio. Falei aqui de São Paulo também. Falei com o guri do Paraná também, logo pela manhã. Então, assim, é tanta gente que a gente vai se conectando e cada vez vai espalhando mais, né? É o que mais a gente quer. E eu falava assim, tá a caminho do 12º evento presencial. E aí, gente? Você já fez negócio? Você já aprendeu algo novo? Você encontrou parceiros? Você participou dos eventos? Você ganhou visibilidade? Você conquistou clientes? Eu pedi o comentário no post, tá? É importante, gente. Comentem os posts. Não adianta vocês, ai, nossa, maravilhoso. Vai lá e comenta. Os nossos parceiros adoram ver a participação de todo mundo. Não só marcar a gente, tá? Mas também participar dos posts, é importante. O segundo post da semana eu falava, o futuro chegou. E ele acerta a sexta quase sem errar. Eu mostrava a galerinha da robótica, né? Pra quem não sabe, a nossa comunidade é forte da robótica, gente. Temos férias, inclusive segunda-feira tem reunião com o Bambambam, ó. Top, top, top. Eu gosto de dar spoiler, eu gosto de falar. Fora isso, vou estar presente numa feira gigante, com um monte de feiras aí, tudo eu vou gravar pra vocês, tá? Podem ter certeza que eu divulgo as coisas, tá? Eu passo informação, eu não retenho, graças a Deus. Por isso que Deus manda muita gente boa pra gente. Então eu falava lá no post, enquanto muita gente ainda imagina a robótica como algo distante, a realidade já está acontecendo diante dos nossos olhos. Recentemente, um robô desenvolvido para jogar basquete chamou a atenção no mundo por uma precisão impressionante, utilizando a inteligência artificial, sensores avançados, visão computacional e cálculos em tempo real. Ele analisa distâncias, angula e força para realizar arremessos quase perfeitos, tá? Mas o que é mais importante não é o basquete, tá bom? É a tecnologia por trás do robô, né? A gente sabe disso, a gente coloca para vocês, mas assim, e a mesma tecnologia já está revolucionando. A gente tem que falar indústrias inteligentes, veículos autônomos, tá? Segundo eu vou filmar aí para vocês bastante coisa legal. Medicina robótica, agricultura de precisão, logística automatizada, impressão 3D avançada, farms inteligentes em produção. Então essa mesma tecnologia que eu coloquei no post, que eu falei,
a gente visualiza aqui também. Então eu gostei de frisar, né? E fazer aquela pergunta. Não é mais. Não, peraí. A grande pergunta. Não é mais se a robótica fará parte do nosso futuro. Você estará preparado para trabalhar ao lado dela? Eu gosto de jogar isso porque, assim, muita gente da comunidade ainda tem um pouco de receio, o que é normal, né? A falta de informação. Mas é uma realidade, gente. Não é só a robótica. A gente trabalha com IA o dia inteiro. Então, assim, vamos falar, né? Os empreendedores que aprenderem a interagir com a inteligência artificial, robótica, impressão 3D terão uma enorme vantagem competitiva nos próximos anos, né? E nós já estamos vendo isso acontecer. A gente levantou essa pauta desde o início. Somos pioneiros. Então é isso aí, né? A revolução não é sobre substituir pessoas, é potencializar talentos e acelerar processos e criar oportunidade que antes não pareciam impossíveis, né? Quem domina a tecnologia cria o futuro. Quem espera o futuro chega, né? Chegar só fica assistindo. Então eu colocava lá mais uma pergunta para todo mundo, né? Importante. No domingo agora, gente, eu tava inspirada, né? Eu tava mexendo nas impressoras e aí eu falei, gente, como é a vida, né? A gente trabalha até de domingo. A gente para poder dar manutenção nas impressoras. E eu quis fazer um post super especial e a galera se conectou demais. Então, assim, meio que deu uma viralizada, né? Nas comunidades e eu colocava assim... Domingão raiz do Maker 3D. É raiz mesmo, porque é bem roots. A gente tem impressora mais, né, atual, mas tem impressora mais antiga também. Então, enquanto muitos ainda assistem séries, né, nós limpamos máquinas, organizamos arquivos e construímos sonhos, né? Porque a verdade é uma só, a impressão 3D não para nem no domingo. Então, eu gosto de analisar e falar, porque tem muita gente que às vezes, né, vai indo e não para. Enquanto muita gente está descansando, os apaixonados por impressão 3D estão fazendo manutenção, limpando impressoras, organizando arquivos, testando configurações, preparando a próxima produção. Porque quem vive de impressão 3D sabe, o lucro de amanhã começa na preparação do hoje, né? A gente tem que falar muito disso, porque infelizmente tem muita gente que entra no mercado e já quer logo de cara sair ganhando, e não é assim. Você precisa aprender a mexer na máquina, você precisa aprender a, né, fatiar o seu arquivo, a selecionar também, né? Vai utilizar uma IA, vai utilizar uma modelagem, o básico. Hoje eu estava falando com o guri do Rio e ele falando pra mim, Ana, faz aí 3 meses que a minha esposa tá mexendo, né? Com a parte aí da modelagem 3D e ela tá bombando. Coisa que há um tempinho atrás, a gente conversando eu e ele, né? Que a gente já se conhece há 3 anos. Ele falou, poxa, eu levei um tempão. Eu falei, é isso mesmo. Aprender a comprar filamentos, verdade. Então, assim, tudo isso, gente, é importante. A gente precisa se conectar, né? Então, você parar num domingo pra dar a manutenção das impressoras, cara, isso é demais. Você já tá prevendo o que é. Você precisa ter as máquinas todas em ordem pra semana, né? Então, eu colocava, o lucro do amanhã começa com a preparação do hoje. Uma impressora limpa imprime melhor, não é? Todo mundo tá lá tirando suporte, aquela sujeira perto das impressoras. Não, gente, não pode, tá? Uma máquina calibrada gera menos perdas. Isso todo mundo sabe, né? Precisa estudar aquela máquina, a sua máquina, ou as máquinas. Cada uma tem a sua particularidade, né? Uma produção organizada entrega mais resultado, não é isso? E é verdade que poucos falam. Então, o sucesso da impressão 3D não acontece apenas quando a máquina está imprimindo. Ela acontece quando você faz o que precisa ser feito quando ninguém está olhando, não é? A gente trabalha muito mais do que filma, né, e mostra. É a realidade do empreendedor. Então, eu coloquei limpar hoje, calibrar hoje, organizar hoje, testar hoje, produzir amanhã, faturar sempre. Manutenção não é custo, é investimento. Cada manutenção, cada teste que a gente faz na impressora, gente, cada erro que a gente corrige. Hoje eu acordei, né, 7h30 da manhã lá falando com o guri na comunidade que tava dando probleminha na né, falando pra ele que era um mini. E aí eu falei, isso é super comum, guri. Tava dando feedback pra ele porque eu tenho, né, então... Quem é um erro corrigido, cada nova tentativa, né? Tudo faz parte dessa jornada da gente estar conhecendo empreendedorismo, não é isso?
Então vamos lá. A impressão 3D é aqui. A gente pede para todo mundo se conectar e se cadastrar no nosso diretório. E assim, essa noite eu queria falar o seguinte, que o Diretório dos Empreendedores 3D cada dia cresce mais, tá bom? Então assim, hoje a gente tem aí números que falam por si. Quem entrou nas comunidades agora há pouco tempo, tá vendo, né? Semana passada aí, esses 7 sorteios que a gente teve, né? Esse tanto de guri sorteado, né? Foram 7 quilos de resina e 1 quilo de PLA. Mas ao todo, gente, a gente tem mais de 100 quilos de filamento só PLA. A gente teve ABS, teve PETG, mas a galera gosta de PLA. Então eu tenho que falar isso essa noite. E aí tem um monte de quilo também de resina, gente, né? Eu coloquei lá 60. Então assim, a gente tem esses números que falam por si, né? Distribuídos, tudo isso distribuído, sorteado para todos vocês. Ninguém faz isso no 3D, né? Esses 23 parceiros oficiais das nossas comunidades são grandes marcas, gente. Não é todo mundo que tem essas grandes marcas, não. Tem muita gente que não tem, tá? Essa união dessas. E a gente conseguiu. Porque a gente mostra a verdade, né? A gente é de verdade, a gente é real. Né, Guri falando agora de manhã, não, você é real, cara. Então não tem ninguém que te abale, é verdade, tá bom? Então 23 parceiros oficiais, eventos presenciais, workshop, trilhas de conhecimento e rodadas de negócios. E eu quero falar o seguinte, que o maior prêmio nunca foi sorteado das comunidades. O maior prêmio está nas conexões que geram oportunidades, não é isso? Está nas amizades que se transformam em parcerias. Está nos negócios que nascem dentro da comunidade, não é isso? Está no conhecimento compartilhado e na força de uma rede que acredita no crescimento coletivo, tá bom? Aqui não construímos apenas negócios, construímos relacionamentos. Ô, guri, chegou! Já te chamo! Construímos oportunidades, construímos uma verdadeira revolução 3D colaborativa e isso é apenas o início, tá bom? Aqui, graças a Deus, a gente tem um potencial e a gente acredita que até o final do ano a gente tem um número, uma meta. E vai dar certo, tá bom? Vai dar certo, já deu certo, tá? Como falam alguns amigos queridos aí nessa jornada com a gente, né? E falam que eu sou fora da curva. Eu agradeço muito os elogios e o feedback e principalmente quem tá com a gente, né? A gente é uma união tão grande que quando uma pessoa a gente vê que tá ali, né? A gente vai e fala, olha, pô, não tá com a gente. Porque assim, união é isso, empreendedores se unem e eles se fomentam. Mas é união mesmo, é pra sempre, entendeu? Então é isso, a gente, graças a Deus, a gente pede, a gurizada participa. Tá frente aqui, ó. Você é demais, só sucesso. Will, obrigado, viu, guri? Ó, o Thiago arrebenta, viu? Sabe quantos seguidores ele tem no YouTube? 114 mil? Olha essa live que você vai entrar. E detalhe, os dois são, ó, Star Wars, hein? Mestre. Essa noite vai ser demais. Aguardem. Gente, então vamos finalizar agora falando do 12º evento presencial, que é dia 25/7. É o maior encontro, tá? E evento da nossa história, tá bom? Os spoilers eu vou deixar aqui essa noite, já deixei muitos. E eu vou soltar essa arte essa semana. E quem viu essa agenda, viu, né? Porque vai ficar gravada. E se Deus quiser, voltaremos aí em agosto porque semana que vem é Jogo do Brasil, viu, Will? Justo na quarta-feira, guri. Brasil e Escócia. Então vamos lá, nossos parceiros. Gente, eu quero agradecer os parceiros que essa semana entraram em contato com a gente, tá? Porque a gente tá pegando afiliados. E todos eles, a gente tá iniciando, às vezes, alguns afiliados e alguns, né? Então eu quero agradecer STL Flix. Obrigado, Lincoln. Obrigado, amigo. Tamo junto. Quero agradecer Volt 3D. Obrigado, amigos. Tamo junto. Parceiros, tá? Quero agradecer CAD Resinas. Obrigado, parceira, tá? Obrigado, gurias. Quero agradecer Tavares 3D Print, que falou que vai providenciar pra gente, hein? Tô aguardando, eu quero, hein?
Quero agradecer também, deixa eu ver aqui quem mais, gente. Falei. 3D Brothers, quero agradecer. Obrigado, gurizada. Também, vamos estar junto, vamos nessa. Quero agradecer também a, meu Deus, 3D Lab. Obrigado, guris. Vamos providenciar aí o afiliados pra gente, tá bom? Quero agradecer também a Calc 3D, tá? Muito obrigado aí por essa noite nos abrilhantar com esses 3 sorteios. Vou falar um pouquinho, já dando spoiler? Não, vou deixar para quem tá aqui, vai ver a live inteirinha, tá bom? E aí no final vai ter o sorteio. São 3 sorteados. Então, reuniões temos muitas. Quem quiser ter a sua marca associada aos empreendedores 3D, entre em contato. Quem quiser os workshops, gente, ó, tem 20 workshops. Entre em contato. Quem quiser cupom, entre em contato com os parceiros, mas a gente vai ter afiliados, vai ter tudo bonitinho no site, para todo mundo poder comprar. E aí também vai ter tudo aqui no YouTube, né, os nossos descontos e tudo mais. Vamos chamar meus guris? Live hoje, excepcional, hein? Vamos chamar o... Fala, amigo! Bem-vindo ao Instagram! Valeu, e aí, tudo bem? Obrigado pelo convite, Ana. Oh, muito feliz, tá? Com a sua participação. Eu parei agora à tarde. A gente se viu no 11º evento presencial, né, Guri? Você tava lá, obrigado, Sim. tá? Por ter ido prestigiar lá o Rodrigo, né, Droid Builders. Uhum. E queria que você se apresentasse. Eu vou chamar o Will. Se apresenta. Ó, meu nome é Thiago, né? Eu comecei nessa impressão 3D já faz um ano e pouquinho, né? Mas eu tô nesse ramo de cosplays, de cultura pop, tudo já há muitos anos, já mais de 20 anos nesse ramo de cosplay, impressão 3D e cultura pop, principalmente Star Wars, né? Eu tenho um canal de YouTube que eu falo sobre Star Wars, então você vê que tá no coração a saga, né? Recentemente a gente atingiu, faz uns 3 meses atrás, a gente atingiu 120 mil inscritos, graças a Deus. Nossa. E só crescendo. E agora vamos crescer com impressão 3D também, né? Quis demais, vai, já cresceu já. Se depender de mim, você chegou em mim ali, né? Eu lembro que o Rô estava palestrando, né? E aí você apresentou seu pai, nossa, uma simpatia. E aí eu peguei e vi você só falando para mim, Ana, conte comigo o que você precisar, viu? E estaremos juntos. É Com isso que a certeza. gente precisa, tá, Thiago? É isso que a gente precisa, porque assim, a gente faz conteúdo gratuito, né? A gente tem empreendedores, você viu agora à tarde a Guria de Portugal, né? Um pouquinho antes da live. Uhum. E tá crescendo muito o empreendedorismo em geral, não só no 3D, tá? É uma frente que vem. A gente iniciou esse movimento, mas assim, é tudo muito maneira. Se a gente não se apoiar, não dividir esse conhecimento, fica difícil. Porque tem muita gente que às vezes não tem o acesso à informação. Então, fazer uma live, debater um tema, fazer uma palestra, trazer um parceiro, mostrar o produto do parceiro, mostrar que é viável, né? Ensinar a utilizar. É o que mais. Por isso que a gente tem tanta gente boa, sabe? Porque é isso. Né? Então eu fico muito feliz, porque principalmente essa área da robótica é difícil, né? É difícil. E o colecionismo, assim, é um mundo muito fechado. Lá fora é bem mais divulgado, né? A gente sabe. Mas aqui fica nas grandes faculdades, né? Em locais onde a tecnologia vibra. Então, assim, a gente tem trazendo essas pautas para o 3D, isso só vem engrandecer. O Will, gente, ele é de longe, é do Pará, se eu não me engano, tá? E ele tá aí, tadinho, ele tá vindo do serviço, você viu? Ele tá na correria. Então, assim, ele provavelmente teve algum problema de conexão. Tá falando? Não, eu ainda tô aqui. Tô indo, só deixei por causa que eu tô no carro. Ah, não tem problema. Vou te chamar, Guri. Se apresenta, por favor. Você já entrou, se apresenta. César Stark, o mestre da impressão 3D. No momento aqui na correria, mas já eu apareço
Quando chega Show. em casa, tem como entrar de Cê- novo ou Não, não tem dá problema, pra fazer pode qualquer ser coisa? assim. Ó, eu anotei, eu vou falar, pode deixar que eu falo o seu Instagram, tá? Ó, o Will é Will Stark, ponto mestre da impressão 3D, tá? É um guri, e essa noite foi tão legal que eu falando, né, que os dois são do Star Wars, né? Todo mundo fã. E aí eu até coloquei que a força esteja com você, porque, gente, a gente no 3D, a gente é desse jeito. A galera é gosta e abraça e mostra vários produtos. Então, assim, essa parte, principalmente dessa noite, que é a oportunidade de mercado geek e colecionáveis, action, figures, cosplay, cultura pop e personalização, para mim é o que mais eu gosto, né? Aham. Então, sou suspeita a falar, né? É uma tendência e eu vejo assim um potencial gigante da impressão 3D. Só saber trabalhar, né? Inclusive, tem um pessoal que eu convidei dos meus seguidores no YouTube. O Ah, Vinícius está aqui assistindo a gente também. Eu vou dar um salve para ele, é um dos ó, seguidores do canal. Vinícius, E daqui a que pouco o pessoal vai show. começar a chegar aí. Show, show. Obrigado, tá? Vocês podem contar comigo. O meu grande sonho é que cada vez tenha mais robótica. Robótica, galera, né, maker geral assim para essa parte de colecionismo, porque a gente tem gênios na comunidade, né? Dito o Thiago, o Rô, né, que veio lá de Minas Gerais e a gente só tem a agradecer, né, Thiago? Sim, é Conhecimento verdade. compartilhado, né? Vamos para a primeira pergunta, tá? E aí vocês vão complementando, viu, Will? Não se preocupa. O mercado 3D. Ah, ele saiu, tadinho. Deixa eu mandar o convite para ele. É o local. Ele às vezes dá. Eu tenho dó, porque às vezes essa correria do dia a dia, nossa. Ele falou para mim já umas 2 semanas atrás. Falou, Ana, eu tô com um probleminha com a faculdade, eu tô em final de prova. Aí eu falei para ele, você que sabe, o tema você que escolheu, né? Aí ele falou, não, mas eu quero, Ana. Eu falei, eu sei que você quer. Eu falei, se depender de mim, é seu, eu não vou tirar você. Eu falei, né? A gente é super parceiro, né? E ele já participou, acho que a terceira live, né? Então, Uhum. mostra o esforço do guri. Vamos tocando a Sim. gente, se ele entrar aqui, a Claro. gente coloca, tá bom? Beleza. Então, assim, o mercado geek continua crescendo ano após ano, né? Onde estão as maiores oportunidades para quem deseja empreender na impressão 3D? Fala o que você acredita que seja verdade, que você Aham. acompanha, né, Sim, sim. Thiago? Então, como que eu falei no começo, né? Eu comecei com a impressão 3D já faz um ano, né? Mas nesse ramo de cosplay, de colecionismo, action figure, essas coisas, desde 20 anos, sabe? Desde de jovem, né? Aham. E assim, muitas das coisas que a gente vê, vai de boneco, vai uma estátua do Darth Vader, por exemplo, que eu sempre tive vontade de ter uma, às vezes você vai é meio que inacessível, né? E o 3D ele traz esse acesso pra gente, sabe? Tanto Sim. quanto você quer uma estátua de um personagem que você gosta, quanto que você quer fazer um personagem, um cosplay, né? Inclusive, eu trouxe para mostrar para vocês o que Ai, eu estou nossa. fazendo, que é o Olha, Mandaloriano, né? Aproveitando essa onda do filme do Mandaloriano de Grogu, né? Então, que eu estou fazendo lindo. um cosplay de Mandaloriano para mim, né? Aham. Então, esse é o capacete que eu imprimi. E, e assim, o ramo do cosplay, principalmente, sabe? Como é que eu posso dizer? Até Como você uns. tem esse contato, né? Você vê É, muito é. uma crescente. Eu vou falar, num futuro não muito distante, vai, uns 4 5 anos atrás, Ah, para você poder fazer um capacete desse, era modelagem em argila, vacuum forming, ou então fibra de vidro, um negócio pesado, e uhum. encarecia muito. Encarecia muito. Sim, O 3D veio para facilitar a vida de quem faz o cosplay e quem é o cosplayer, né? O que vai vestir. E essas oportunidades que o 3D está dando para gente só esse faz. capacete você fez ele inteirinho, eu vi duas partes, não é Não, isso? não, na verdade, acabou o filamento cinza, aí eu pus o amarelo Aí para você continuar. continuou, mas ele é uma impressão única. É uma impressão única. Eu fiz Então, na eu um tenho um combo. ali, ó, que eu fiz do aranha, mas não sei se dá pra ver. Ele é Uhum. branco, gigantesco, tá? É do Eu tô aranha, ó. vendo, tô vendo. Tá vendo? Deixa eu só tirar. Ó lá, tá vendo?
Uhum. Lá no topo. Tá, aquele ali são 50 e poucas peças. É imã pra. Imã para Dedéu, né? É. E, E eu e me é um. arrependo. Eu acho que, na verdade, o ideal seria, no máximo, duas, três partes, porque isso dificulta, né? Você Aí, colocar também a estabilidade, né? eu fiz um capacete desse quando eu comprei a minha primeira impressora, que foi a 1 Mini. Tá. E aí não cabe um negócio desse na impressora da 1 Mini. Eu acho que eu picotei o capacete em umas 10 partes. Então, E aí é você isso que. vai, tem que juntar, e lixar, e passar primer, e massa, e não sei o que e tal. É. Aí dá um pouquinho de trabalho. Mas Dá no um final, trabalhão, né, Thiago? Vamos ser sinceros. Principalmente você está iniciando, né? E a Omni, para quem não sabe, né? A gente quer imprimir, então a mesa dela é bem menor, né? sim. Então dá mais trabalho, por isso que a gente tem que fatiar. É. E Eu aí nesse coloquei aqui, aí também aqui, quando eu você peguei a falou minha das. um, quando eu peguei minha um Fala. combo, aí eu falei assim, eu vou fazer agora ele inteiro. Aí saiu inteirinho, assim, É isso sem aí, eu suporte. também. Agora eu Sem vou fazer um suporte. inteiro, que eu também comprei É, uma um. Mas assim, eu coloquei aqui que o cosplay, né, os acessórios, mas assim, a gente vê colecionismo, principalmente essa onda de oportunidade, também em kits, né? Você tem visto aí nas feiras geek, RPG, games, não tem? sim. Muita pecinha de RPG, muitas torres de dados. Inclusive, Uhum. eu tô com um pedido aí de torre de dado de Star Trek. Tá. Então, meio que é uma Enterprise que vira uma torre de dados muito legal. E no ramo do RPG, principalmente, fazer as pecinhas pequenininhas assim. E o legal que assim, eu não tenho a de resina, né? Geralmente o pessoal usa para fazer essas pecinhas pequenas de resina. Mas Sim. a A1 tem me surpreendido para fazer pecinha pequena. Faz. Só você fazer um xadrez, você já fica bobo, né? Com Um acabamento, xadrez. né? Uhum, É, eu iniciei com essa coisa, em vez de ser o RPG, a gente no xadrez, né? Mas o sim, acabamento espetacular, né? Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Bom, são bastante coisas a fazer mesmo. RPG em 3D deve ser difícil, sim, né? Mas a sim, gente tem uma impressora boa, né? Então a sim. gente tá falando. E você falou de xadrez, teve uma cliente minha que ela chegou para mim e falou assim: eu queria que você fizesse um xadrez de um personagem tal, lá que eu não estou recordando agora o nome, né? Ah, Aí não existe esse arquivo em STL, não existe. uhum. Aí você Aí, teve que ir na IA e modelar. não, eu peguei as imagens, peguei umas Sim. imagens lá, pedi para a IA fazer essas imagens em peças de xadrez, aí eu boto lá no Maker Word, lá no Maker Lab, Aham. converti em 3D Sim. e mandei imprimir. E lembrei agora, era um xadrez do Hollow Knights, do jogo Ah, Hollow Knight. tá. Aham. E aí eu fiz todas as Muito peças de xadrez, específico, aí a gente às vezes não tem, né? não É, eu tem, não também, às tem. vezes, procuro alguns personagens, né? Eu fiz da Frieren, Uhum. e aí eu fui olhar, não tinha. Aí as que tinha, eu não gostei. E assim, às vezes você vai muito no comentário ali também. Isso é uma dica, tá, gente? Quando você entra em qualquer Maker hoje, você olha lá se alguém já imprimiu, tá? Porque tem Uhum. coisa errada às vezes. É, Às vezes você coloca ali na máquina e não vai. Então, assim, olha, porque às vezes só a IA também não tem o fatiamento direito e não dá sim, certo. A gente tem que colocar e modelar em cima da IA. Né? Então sim, vamos é falar essa verdade. noite disso. Eu coloquei também aqui que tem aumentado no colecionismo os troféus, os kits empresariais, tá? Isso tem crescido, é uma recorrente muito grande da galera marcando para eu recompartilhar. Personalização. Então, por exemplo, gosta de um tema e tenta personalizar para a empresa com aquele tema, tá bom? Uhum. Então, isso é um mercado, é um potencial. Às vezes você não encontra produtos prontos, mas quando você sabe modelar, você tem como oferecer, né? Uhum. Então, Inclusive, esse negócio do tema que você falou, uhum, por exemplo, teve uma cliente que ela pediu um porta-papel toalha do Mickey. uhum, Existia o arquivo. tá. Fiz, imprimi, beleza. Só que ela foi divulgar para as amigas. Uhum, Só que, eu queria um porta-papel toalha desse, só que eu gosto da Cinderela. Eu queria da Cinderela. Não existe. tá. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele arquivo pronto do porta-papel toalha, e aí eu fiz a modelagem de onde que fica a cabeça do Mickey e eu troquei para
acessórios da Cinderela, a coroa, a abóbora, tudo, fiz toda essa modelagem em A cima do temática arquivo, da Cinderela. em cima do arquivo que estava pronto, eu modifiquei para ser a temática da Cinderela. E a pessoa se apaixonou pelo negócio. Então, aí É o agora que a a pessoa... gente precisa. A gente precisa ter essa criatividade. Olha lá, gurizada do Olha, Chile. Obrigado. Olha lá, amigo seu, né? Olha lá. Que demais, gente. Obrigado. Estamos internacionais. Inclusive, essa noite eu acho que vai ter uma ganhadora internacional, né? opa! Dando spoiler. Não, é porque tá crescendo, gente. A live semana passada foi uma guria de Portugal que acabou de entrar. E essa guria, você falando disso, ela também criou, né? Ela gosta de criar da temática. Então, porque se você entrar no tema, você consegue, às vezes, não um só produto, você cria vários para o cliente. Sim. Você personaliza um ambiente inteiro, não é isso? Sim. E aí é muito legal. Vamos para a segunda, Thiago. Mano. Esse eu amei essa pergunta, tá? Vou viajar um pouco, mas você me controla aí, vai. Porque, assim, entre action figures, cosplay, dioramas, props, eu fui estudar o que era props, tá? Que é adereços cênicos ou acessórios de cosplay, teatro, filmes e eventos, tá? E itens decorativos, quais nichos apresentam maior potencial de faturamento? O que você vê que é, assim, potencial, valor? Props. Exatamente. Props é o que... Porque é um item, né, que eu vejo que para compor o look, precisa, né? Eu coloquei aqui, ó, varinha do Harry Potter. Varinha do Harry Potter sai bastante. Espada sai bastante. Então, martelo do Thor, né? Martelo do... Porque... inclusive com esse ramo, com esse hype aí do He-Man, o que eu recebi de encomenda da espada do He-Man. Então, isso que eu ia falar, a espada do He-Man, né? Porque assim, todo mundo ficou encantado, até tem o arquivo que você conecta uma parte na outra. E assim, eu achei demais. O sabre de luz, olha lá, sabre de luz. Às vezes não é nem para cosplay, às vezes a pessoa quer para deixar em exposição, pôr na parede, colocar na prateleira. É demais, eu adoro esse que falou sabe de luz é o Davi, também é seguidor meu lá do meu canal. Olá. Davi, obrigado por assistir. Ele tá falando, o filme do He-Man incrível. Eu fui ver, gente. Ah, demais. Eu fiquei emocionada na hora que ele falou, eu tenho a força e todo mundo começou a bater palma. E eu dando, né, o spoiler, é demais. É demais. Espero que tenha a She-Ra logo, né? Porque no final tem, pra quem ficou lá e viu, né? Eu acho que é tão necessário a gente falar. Olha o nicho diferente que eu acho que nunca a gente tinha falado aqui em live hoje. A gente está falando. Então, são produtos diferentes que precisa para compor o look, né? Então, sabre de luz, pô, não tem como ser fã e não ter o sabre de luz, né? Então, vamos lá. Fora isso, assim, o que eu vejo é o mercado, ele cresce, mas por causa do artista em si. Então, que nem o cosplay. Ele é um artista, não é? E aí ele vai compor o look, então ele mostra tudo esses stories, vai mostrando como que é feito e tudo mais, entendeu? É muito importante. Gente, obrigada, ó, sou fã. Lá. Eu não tenho kkk, quebrou os meus. A espada é complicada, né? Também tem que fazer com material que às vezes tem uma resistência mecânica, né? É verdade. Se for utilizar de uma maneira cênica ali e tudo mais. Sabe assim, a mesma coisa. O sabre de luz dá para fazer no PLA, que eu já fiz vários, né? Só que ele é frágil, né? Se você quiser colocar uma lâmina de sabre de luz para poder batalhar, ele é frágil. Então, nesse caso, eu recomendo fazer em ABS, que é mais resistente. Sim, o ABS, é isso que eu ia falar. E o pessoal tem muito problema com cajado, né? Na parte do Halloween. Porque às vezes fica a parte e não tem a base. Também precisa ter um material melhor, gente. Não adianta. Você vai levar todo o seu peso ali. Não adianta, tem que ser um material bom, né? É verdade. Então tem essas dicas. Falei em live com uma guria que é cosplay também. Ela é a cosplay da Mulher Maravilha. Na CCXP, né? A galera toda do 3D, né? Vem. E aí a gente vai acompanhando, né? Da comunidade, a gente tem 2 Mulher Maravilha. Que legal. Cosplay, Depois eu apresento para você. Olha lá. Vamos para a terceira, Thiago. Manda ver. Como o empreendedor 3D pode se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e evitar a guerra dos preços? Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Fala o que você tem de dica. Assim, né? Eu conheço várias pessoas que... Eu vou falar no ramo do Star Wars, que é o que eu mais conheço aqui, tá? Mas, assim, eu conheço
três cosmakers que usam impressão 3D para fazer cosplays de Star Wars, né? Tá. E assim, o mercado dessa parte de Star Wars é bem. Assim, no Brasil são só esses três, não tem mais, né? Uhum. E assim, não existe concorrência, né? Porque eles se conhecem, se trocam figurinhas, porque cada um tem o seu público, né? Tá. E acaba além de ser competitivo, né? Às vezes um deles não consegue fazer uma peça porque está com uma alta demanda, passa para o outro, e aí eles vão fazer essa troca, né? Uhum. Mas. Você fica nessa união, né? Porque quando você sabe que o material é bom, que a pessoa faz direito, Uhum, né? Então é isso que a gente quer, né? Que sim, sim. fidelize, né? Olha Aham. lá, ó. Nossa, essa é boa, até eu quero aprender. Olha lá, é isso Né? mesmo. E assim, né? Eu, por exemplo, como eu tô começando agora, por exemplo, eu não quero. Eu tô fazendo meu cosplay aqui do Mandaloriano, mas é porque é pra mim, porque eu ainda não me arrisco fazer pra vender para as outras pessoas, porque eu ainda tô aprendendo, né? Mas é o certo, você tem que Aham, testar primeiro, né? Para ver se sim, você não precisa mudar nada no arquivo, né? sim, é verdade. Agora, estátua, action figure, esse aí eu amo fazer. Às vezes eu tô fazendo um action figure pro cliente, eu quero fazer um pra mim também. A gente tem esse problema, né? A gente às vezes faz pro cliente quando viu, ai não, mas ficou tão bonito, eu vou ficar. Aí eu falo sempre, façam dois, gente. Se vocês gostam muito, né? Faz um menor e às vezes você fica com o menor, não é isso? É Porque também verdade. a gente não dá conta do tanto de pressão que a gente vai Uhum. fazendo, né? Mas assim, apesar de ser competitivo, se você fizer parceria, que é o que os empreendedores aqui fazem, que é parceria, é amizade, Sim, sim. essa competitividade acaba se tornando para todo mundo, né? É uma coisa assim, eu vejo que hoje a comparação de preço acontece. Acontece. Mas se você fidelizar o seu cliente, mostrando a qualidade da sua entrega, do seu trabalho, que ele pode contar com você, que tem outros clientes que também, né, te indicam, isso tudo é válido. E principalmente, às vezes, você se torna parceiro dos empreendedores, que foi o que você relatou. Vou Uhum. dar um exemplo. Lá no dia que você estava, não tinha o pessoal da Arte Sacra? Sim. Eles focaram a palestra deles no quê? No público que eles atendem, que é quem é, precisa da peça em resina. E eles fazem, eles atendem. Então, Uhum. eles são pintores, eles são artistas, eles têm os ateliês deles, mas eles fazem a peça em resina e entregam para eles, e eles dão o acabamento. Então, assim, por isso que cresceu e expandiu. Não adianta você, às vezes, ficar, por exemplo, eu quero fazer a peça do começo ao fim. Mas às vezes você tem algum amigo que precisa, por que não você também fazer só uma parte do processo? Não é isso? Uhum. Se ele te marca, se vocês né, trabalham juntos, é importante. Ele colocou, ó, no mercado de trabalho saem muitas vendas brevemente, chega a ter uma certa demora chata, os clientes, é verdade. É isso que a gente tem que notar, né? Também material, né? Você estava falando, né, Thiago? Essa parte Uhum. dos importados é mais um pouquinho mais difícil, né? É verdade. E aí, outra coisa de competitividade que eu queria ressaltar também é com relação a Uhum. preço, que às vezes a gente vai lá na Shopee, Mercado Livre, essas coisas, você vê uma peça que a pessoa coloca lá R$ 20, mas quando o cliente recebe, é casca de ovo, né? Sim, é horrível a Então é peça. horrível. É. Aí que eu faço assim? Eu poderia fazer uma peça vender mais barato? Poderia, mas e a qualidade do negócio? Sim, e o carinho que Então, você teve ali com a impressão, com a embalagem. E outra aham, coisa que você tem que valorizar é a qualidade dos filamentos e da resina, no caso, que a gente vai usar. uhum, Porque a gente sabe o preço que a gente paga. Você não vai pagar é. para trabalhar, né? E assim, né? Eu falo para os meus clientes assim: tudo que eu faço, eu coloco meu coração, eu boto carinho nas peças que eu faço. Então, assim, se você achou caro, não achou caro, mas pensa que é feito com carinho, feito com dedicação e, assim, a qualidade, que eu prezo muito a qualidade do produto. Tanto Tá que certíssimo. uma coisa que eu faço com meus clientes, até eu pergunto para você se eu estou fazendo certo ou não faço, mas Ah, porque quando estou começando eu faço assim. Às vezes eu faço o produto, embalo muito bem embalado, mas sabe como é que é correio, né? sim, sim, dá um medo, né? Aí chega lá, uma peça quebrou. Uhum.
Aí o que eu faço? O cliente fala assim, não, mas quebrou. Tá? Eu falo assim, não se preocupe, eu vou fazer para você e não cobro nada. Eu Sim, é prefiro, melhor. eu prefiro ter prejuízo Sim, nessa venda, tá mas certíssimo. fidelizar o cliente, porque o cliente sabe que o negócio que eu faço é sério. Sim, o que eu falo é o seguinte, tá bom? Porque como a gente lida com material que às vezes quebra, né? Porque pode derrubar, o cachorro pode bater, o filho pode bater, né? A gente conversando essa noite, a gente por ser adulto já quebrou muitas coisas. Então, assim, o ideal é você falar para o cliente na hora que estiver abrindo, filmar. Uhum, Filmar. Então ele vai abrir a peça, como qualquer Mercado Livre da vida, né? Então, assim, abre, pega a peça, mostra, filma, olha que tá tudo bem e manda para você. Pronto. Porque uhum, assim, é uma prova que você tem que tá tudo em ordem, que você entregou do jeito certo, né? Por sim, mais cuidado que o cliente tenha, você acredita no seu cliente, mas às vezes também pode ser um problema do cliente, né? Então sim, tem os dois, tá? Se for um amigo pessoal, eu não entraria nessa de filmar. Eu ia Ah, sim, devolver e ir. Mas se não for um amigo, for uma pessoa indicada, também tem que ficar com um pouco de malícia nessa parte de você também se esguardar, porque os correios são caros, né? sim, Tudo é caro, então a gente tem que tomar esse cuidado, não é isso? Então, sim. assim, eu tenho uma outra pergunta agora, né? Manda. É, quais são os principais erros que muitos empreendedores desistem do mercado geek, tá? Antes de alcançar resultado. O que você acha? Assim, eu vou falar breve o que eu acho. Eu acho que todo mundo tem pressa na vida, né? Mas quando a gente está falando essa noite aqui, você falou que você gosta de testar, né? Então, o que você acha que é um erro assim fatal? Ó, é isso que você falou mesmo, é a pressa, né? Porque o que acontece? Eu comecei na impressão 3D em maio do ano passado, tá? Uhum. E aí eu não eu fazia as peças, eu falo assim, eu vou fazer os personagens que eu gosto. Então eu pegava lá em Animator Word, procurava as peças, fazia os personagens que eu gosto, né? Aí, primeiro erro, nem sempre o que eu gosto é o que o cliente gosta também. Então você tem que ver o que o cliente, qual que é o seu nicho, né? Primeiro, Uhum. você procurar o seu nicho. Aí, o que acontece? Passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, não vendia nada. Eu não conseguia vender Uhum. nada. Eu botava em Shopee, Mercado Livre, boca a boca, não vendia nada. Até que eu encontrei uma feira aqui em São Caetano do Sul, né, onde eu moro, Uhum. que é uma feira de colecionáveis. Uhum. Fui atrás dessa pessoa, da pessoa que organiza a feira, entrei em contato, consegui uma vaga para poder participar dessa feira, e aí minha primeira feira foi em dezembro do ano passado. Ó, que legal. Levei tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Uhum. Eu acho que eu devo ter vendido R$ 20. Tá. Pouquíssima coisa. Mas não desisti. Aí eu Não, não voltei. pode. Janeiro eu voltei de novo. Fevereiro eu voltei de novo. Aí em março que começou a dar resultado. Que Quase, você vê, legal. quase um ano testando, tentando vender, não conseguindo. Aí eu consegui achar nessa troca de experiências, eu achei uma oportunidade e agora eu tô conseguindo vender. Sim, Então, assim, o que você pode fazer, Thiago, é usar a feira, o momento que você vai expor suas peças e você vai chamar os seus amigos para ir te ver. Como se uhum, fosse um bate-encontro, entendeu? sim. E aí, tipo, eu falo isso porque é o que eu faço, tá? Então é uma dica que eu vou falar para você, porque eu já organizei muita feira, muito evento, encontro, não só dos empreendedores 3D, como de outros nichos. Quando a pessoa chega num evento que você está organizando, ela fala: quem vem? Quem vem? Todo empreendedor tem pressa. Tipo, por mais que é gratuito, mas quem vem? A resposta que eu dou, quem você convidou. Uhum. Porque eu sei do que vem para mim, mas eu não sei, né, para ela, para o público dela. Então, assim, ou dele. Então, assim, isso é uma receita muito boa, porque se todo mundo que está ali no evento tiver esse hábito de chamar a família, amigos, clientes, dividir isso, não tem que ter medo da concorrência. A É, concorrência vai existir. Mas aí o que acontece? Às vezes os clientes eles vão falar: nossa, olha, eu não vou comprar agora porque vai ter a feira e eu vou comprar com ele.
Aham. E às vezes, assim, com as peças lá expostas, às vezes eu não vendia na feira, mas a pessoa Tá. pegava meu contato e E fazia um pedido depois depois. encomendava. É isso Depois mesmo. encomendava. É isso mesmo. Então, O legal é o depois da feira, né? e eu acho que o principal erro é você desistir no caminho. Você quer chegar e vender logo, tipo, no primeiro dia que você vender, você faz um barquinho logo de primeira, você já quer vender aquele barquinho. É, Não, calma, é. gente, vamos, Não é assim, né? Faz os testes, faz os né? testes. Calibra, deixa tudo redondinho, Eu falo assim, material. conversa com a sua impressora, vê o que, que ela precisa, o que, que ela. Entenda É isso ela, né? mesmo. Eu também sou assim. A gente conversa com as máquinas, mas é que é necessário, a gente vai conhecendo, né? Cada um, né? Uhum, Material, né? Não sei se você já usou glass, se você já usou uhum, alguns tipos de materiais diferentes. É totalmente diferente, gente, sim. um para o outro. E Então, se você não souber a configuração certa, você pode danificar a máquina, né? sim, danifica. Danifica a máquina, a peça às vezes não é resistente. Como você vai vender Uhum, uma coisa que você não viu ali? Né? Se tá para aquilo, por exemplo, vou dar um exemplo, organizadores, que é o que mais vende, tá? Se você for ver, todo mundo precisa de organizadores. Então, dependendo do material que você vai utilizar, não é para organizador. Ou você precisa mexer na modelagem, né? uhum. Eu coloquei aqui também, o pessoal esquece de fazer marketing. Isso para mim é um grande erro da galera do 3D, porque não é só a peça pronta, é o processo. É o Uhum. processo, né? Principalmente para essa área que a gente está falando essa noite, né? Que é a parte de colecionismo. Então tem que empolgar, tem que fazer vídeos, tem que mostrar a utilização, as cores, né? Tudo. A pessoa ela vai ter que se encantar por aquela peça. Ela vai, é necessário ela ter aquela peça, entendeu? Uhum. E Como que eu ela achei. não tem? Quando eu comecei, eu fazia assim, eu postava foto só, a foto da peça pronta, né? Uhum. Agora o que, que eu faço? Eu faço Reels da peça, aí eu pego o personagem que eu fiz e boto o tema do personagem no vídeo. Aquilo chama Uhum. muito mais atenção e a pessoa fica com Chama. mais vontade de adquirir uma peça daquela. Chama. Essa semana eu tava colocando a Wonder Woman e o pessoal ficou doido, né? Porque eu amo, né? Power Woman, não preciso nem falar. E aí eu coloquei, só que era um diorama. Aí eu fiquei virando, falei, mas o que que é isso? Eu só coloquei a música. Eu não Uhum. precisei colocar nada. Porque todo mundo já, poxa, a música, ó, é a Wonder Sim. Woman, entendeu? E assim, às vezes não é nem a música tema, às vezes alguma outra música que o pessoal mexe. Oi, amigo, você quer que te chama? Quer entrar? Fala aí, hein? Tá aceito aqui o convite. Olha lá, convidei de novo, tinha saído. Então, e sabe o que acontece? A gente hoje tem que usar a criatividade. Tem muita gente que está fazendo agora, olha lá, tá tentando. Tem muita gente que está fazendo agora de ficar, às vezes, criticando a impressora, como se fosse uma coisa legal. Eu não gosto. Eu acho que isso, principalmente clientes veem esse tipo de coisa, já não traz uma coisa boa, Sim. entende? Eu acredito que vale muito mais a pena você valorizar a impressão, você valorizar o acabamento, você valorizar a entrega, você valorizar o feedback dos seus clientes, entendeu? Valorizar tudo, toda melhoria dentro do seu nicho, sabe? Às vezes um evento que você vai, você viu uma peça bonita, por que não divulgar para os seus clientes É. aquela peça? Porque às vezes o cliente gosta daquilo. Vou dar um exemplo, tá? Olha lá, ele falou que ia participar. Tô pondo ver aqui. Ver, entrar ao vivo. É para entrar. Então, e assim, por que não? Não deu, tá vendo? Acho que ele tá com problema de conexão. Por que não você pôr? Às vezes o cliente olha. Eu vou dar um exemplo. Eu fui na Liberdade. E aí na Liberdade tem várias lojas, né? E eu me Uhum. encantei com uma peça de um Godzilla gigantesco. Só que era só a parte, né, Eu falei, gente, olha isso, eu nunca vi de impressão 3D. Aí eu fui e filmei. A galera inteira da comunidade começou a me mandar, Ana, olha esse arquivo, olha esse não sei o quê, olha essa luz, olha. Uhum. Entendeu? Do nada. Tipo, aí eu falei, poxa, então tem, né? Então todo mundo já faz, Já faz. eu não tinha visto. Então. Então, assim, é isso, faz isso, Will. Então, vamos lá.
Acho que a dica é mais isso mesmo, né? De marketing, posicionamento e qualidade da peça. Acho que a gente Sim. já deu a dica. Vamos para a quinta agora. Thiago, como transformar uma paixão por animes, filmes, games, cultura pop em um negócio sustentável e criativo? Ixi, bom, paixão por assim, você tem que. É aquilo que eu falei, né? Você tem que ver o público que você vai vender, porque, por exemplo, eu sou apaixonado por Dragon Ball, né? Por mim, eu faria só Dragon Ball. Mas, mas tem que ver Tem assim, por um exemplo. monte, né, Dragon É, Ball, né? é. Quantas séries tem de Dragon Ball? Vai, já que você é apaixonado. Nossa, tem Porque o Dragon Ball clássico, o Z, o GT, o Super, tem os filmes. Nossa, tem meu bastante filho coisa. também gosta. E aí eu fui entrar outro dia e eu falei, não, mas esse aqui é diferente. Esse Aham. aqui é diferente. Eu fiquei doida, porque você vai olhar a cronologia, às vezes não tem, né, no local tudo. Uhum. Você tem que ficar zapeando, né? Sim, sim. E assim, né? E tem gente que não gosta de Dragon Ball, gosta de Naruto, gosta de One Piece, né? Então você tem que abraçar todos esses públicos para fazer o gosto da galera, né? Sim, Pokémon, né? A onda do Pokémon. Pokémon. Agora vai entrar, né? A gente falando do Casa dos Dragões, né, gente? Vai vir aí firme. Então vai ter O que muita eu, coisa. o que eu já recebi de encomenda de Trono de Ferro, suporte celular. É, isso vai sair, né? Eu fiz o. Ó, tô falando aqui, o One Piece eu adoro. Mas agora não prefiro, ó lá. Vai mudando também, às vezes, o gosto, né? Eu Aham. sou apaixonada, aí a gente falando do He-Man essa noite, sou suspeita, né? Fui lá, fiz questão de levar meu filho, porque também tem, né? Do He-Man, quantos já tiveram? Três ou Uhum. quatro? O filme É, é o segundo, né? é. Mas é de série, assim, Ah, de tem o TV. desenho antigo dos anos 90, tem o da Netflix, né? Que lançou da Netflix. Sim, né? O Mestre do Universo Último agora. E eu Sim. acredito que vai ter outros, porque os bonecos já mudaram também, né? Agora. Aham. Mudaram tudo, né? É. Vamos lá, ó. Eu coloquei que eu acho que é o seguinte: a gente tem uma paixão, né? Por tudo relacionado a vários temas, mas a gente tem que pensar como um negócio. Como negócio, exatamente. Então, é assim, se vier uma pessoa ali na mesa sua, apaixonada por Dragon Ball, né, Thiago? Mas não é assim, gente. O cliente compra alguma coisa sua, ele ganha uma outra se você quiser dar, né? Aham. Tem que tomar um certo cuidado, porque também, assim, você tem que pensar que você precisa ganhar e o cliente satisfeito, se você der as coisas muito fácil, a pessoa não valoriza. Uhum. É, Não o, é, valoriza. o que eu dou para os meus clientes, eu faço. Toda venda que eu fecho, eu dou um chaveirinho para eles, personalizado. Sim, melhor coisa. A melhor coisa. Porque assim, se der do tema que eles gostam, melhor ainda. Entendeu? Aham. O que eu vejo é o seguinte hoje, o cliente ele gosta da nossa organização. Inclusive, hoje falando, vai ter 3 sorteios. Os 3 sorteios é de um parceiro nosso que ajuda o empreendedor a se organizar. Organiza os clientes, organiza a compra de filamento, organiza a produção, organiza a loja. Então, assim, Uhum. é isso que eu vou ajudar essa noite, quem, né, for sorteado, porque, assim, é difícil hoje você pensar como um negócio. O 3D é viciante. É viciante. E que É é aquele viciante. negócio, aquele negócio, você tem que se controlar um pouco, porque, que nem eu falei, eu sou fãzaço de Dragon Ball, né? Eu fiz um Goku Super Saiyajin 4 Ah, de 30 centímetros, quase que um ah. diorama, e eu achei tão lindo, eu falei assim, não vou vender isso aí. Aí você Então, acabou assim, sabe, ficando. foi feito Ah. de PLA, mas parece que foi feito de resina. De tão lindo que ficou o Tão lindo, acabamento. tão lindo que ficou o acabamento. E aí eu falei assim, não, eu não vou vender porque vai ficar na minha prateleira e tal. Aí eu levei num evento para expor, para mostrar meu trabalho. Eu falei, não vou vender, não vou vender. Não Ah. durou meia hora, já apareceu o cliente, eu quero comprar. Mas porque você se encantou, você viu a qualidade do que você tem potencial da impressão. É isso mesmo. Eu sofro também, às vezes, quando eu levo, né?
Mas, principalmente se é dourado, tem coisas que tem destaque, né? Às vezes o filamento que eu não tenho mais, que eu não consigo comprar. Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, pensa o seguinte, se você vender aquela peça, olha o quanto potencial que você tem de outros clientes virem. É verdade. Entendeu? Uhum. Então, é isso que a gente tem que pensar. Tem que pensar como empreendedor, né? Eu coloquei também o seguinte, que essa parte de crescimento é longo prazo, gente. Não tem nada curto prazo. Principalmente quando você fala colecionismo, tá? Todo mundo já tem, às vezes, as pessoas que estão acostumadas a comprar. Então, no início, é difícil você colocar uma peça para colecionador. E quando você acerta, aí você tá feito. Porque aí... Isso eu já fiz live com vários, né? E o pessoal fala assim que, nossa, às vezes tem 30 peças, tem uma estante só para as peças deles na casa do cliente. É verdade. Imagina se ter essa coisa de você decorar, porque o cliente, assim, ele gosta, aí ele quer não só daquela série, daquele, né, que é da segunda temporada, que é da terceira, que é a evolução, né? Então, é bem legal, né? Thiago, foi isso, né? É verdade. E tanto que o cara que comprou o Goku Super Saiyajin 4, ele queria que eu fizesse as outras transformações do Goku também. Ele gostou tanto da peça, aí eu fui. Olha que legal. Aí que é legal. Eu acho que aí você ganha o clientão, né? Se todo mundo fosse assim, a gente estava feito. É verdade. Vamos para a sexta. Personalização é um diferencial ou já se tornou uma exigência de consumidores geek e colecionável? É exigência, né? É exigência, Eles pedem a cabeça diferente, a expressão diferente, né? Eu peguei uma vez um Darth Vader para fazer, só que o cliente queria o capacete do Darth Vader e também queria o capacete quebrado para mostrar uma parte do rosto e uma parte sem o capacete, só com o rosto completo. E para achar essa peça? Dificílimo. É porque é um corte. Eu já vi vários, E aí no meio, né? Às vezes é um crânio, né? Aí eu tive que pesquisar, modelar, e aí consegui o resultado que o cliente quer. Eu mando pro cliente a prova, né? Tipo, vai ficar assim. Aprovou. Aí eu mando para impressão, né? Mas aí você ganha. Então, eu vejo isso, eu vejo que essa personalização é emocional, por exemplo, né? Eu tenho muito cliente que às vezes pede fatiamento em quadro, né? Ou em logo de empresas e tal. Sim. E às vezes é um estilo que não tem. Então a gente tem que criar para o cliente, até passar por aprovação, isso demanda um tempo, né? E o cliente também tem que investir, né? Principalmente quando se trata de personalizado, tipo, eu gosto de One Piece, eu quero um boneco meu com a roupa do Luffy. Aí vamos lá atrás, vamos usar a IA para fazer a pessoa, o boneco da pessoa, para depois ir pro fatiado, modelar aquele boneco. E aí manda pro cliente a prova, vai ficar assim. O One Piece é demais, né? A quantidade também. A gente estava falando essa noite, meu filho também é muito fã. E tem a da série, tem dos desenhos, e tem o desenho mais antigão, né? Que é total diferente. Agora falaram que vai ter um mais atual agora. Sim, uma outra pegada, né? Então... E capacete, então? Teve uma cliente que pediu o capacete da Penélope Charmosa, que ela quer fazer um cosplay de Penélope Charmosa. Só que não existe o capacete dela. Não existe. Eu vasculhei até. Quase que eu fui na Deep Web para ver se eu achava o capacete. Tem um lado. E aí, o que você fez? Você teve que modelar? Não, vamos lá. Eu peguei a foto da Penélope Charmosa, do capacete, modelei o capacete, e aí tem que fazer o quê? Personalizado, porque tem que saber o tamanho da cabeça da pessoa. É isso mesmo. Mas se você tiver o scanner, já dando a dica, né? O fotogrametria, você consegue. Você escaneia e faz certinho. Você viu do cabelo, o pessoal fazendo agora? Sim, a onda do cabelo. E aí, no caso, eu marquei com ela, aí fiz a medição do rosto dela todinha, da cabeça todinha. Ela usa óculos e ela não pode ficar sem óculos. Sem óculos. Então, eu tive que colocar um pouquinho a mais para poder caber o óculos do capacete, né? Que legal! Então, e ela gostou, você vai entregar ainda? Já fez? E a exigência, né?
E tem essa Sim, exigência. e a cor, né? Tudo é característica A da cor. Penélope, né? É. Aham, Eu coloquei aqui agora outra pergunta, tá? manda. Como equilibrar a qualidade e prazo de entrega e, né, ser rentável nessa produção de action figure? Ó, Como que você trabalha? Porque assim, é o que você falou essa noite, às vezes a gente não ganha tanto, né? Mas o cliente tem que estar satisfeito. sim. Você tem alguma dica, Thiago? Ó, o que eu faço assim, né? Agora que eu estou com muita demanda de serviço, então eu falo para o cliente assim, ó. Eu posso te entregar em uma semana, por exemplo, um produto, mas eu prefiro te dar um prazo de 60 dias para fazer, Certíssimo. para poder deixar o negócio beleza, legal, legal mesmo. Aí tem cliente que aceita numa boa, né? Uhum. Paga um sinal, né? Eu sempre peço um sinal para causa de desistência, alguma coisa assim, não perder, Do né? material, né? A gente tem o desperdício do material, depois que o É. cliente não desistir, a gente teve o É. gasto, precisa. Quando é um cliente que já é conhecido, um amigo, ou um cliente que já sempre compra com a gente, eu até dou uma facilitada. Pode entregar, pagar na entrega e tal. Mas quando é Uhum. cliente novo, quando é cliente. O valor é O alto, né? A valor é gente tem que. alto, né? Então, aí eu Sim. peço um sinal, pelo menos, né? E peço Uhum. pelo menos 60 dias para entregar. Que aí eu Tá faço certíssimo. Tá com calma, com certíssimo. uma qualidade boa. Tem aquele problema, às vezes, que é o problema do meio da impressão, pode acabar a energia e a peça descola da A mesa, impressora pode quebrar, né? pode A gente quebrar, sabe. É isso mesmo. Você o sabe que filamento essa pode semana, acabar. você viu na comunidade a guria? Vocês vendem na Shopee? Aí ninguém falou nada. De repente, uma vendo. Aí ela falou: quando que eu tenho que entregar? Aí a guria, amanhã cedo. É isso que às vezes por parte do colecionismo é difícil, gente. Porque a gente não tem a peça pronta para entregar no outro dia de manhã cedo. Não. E Então, aí, às vezes, acontece erro, como, por exemplo, esse aqui que eu estou fazendo, esse Zé Carioca que eu estou fazendo aqui, ó. que lindo! Olha o erro que foi. O filamento acabou aqui. Tá. E eu não tinha mais verde. Aham. E o verde está em falta por causa da Copa. Sim. Né? É o que mais. Aí, Até, ó, brinco verde, ó. é. Aí o que acontece? Esse verde aqui é da Bambu. Esse Tá. aqui já é 3D Prime. Aham. Você vê que tem uma linha aqui, ó, que divide a cor, que Tem, tá dividindo a diferente. peça, isso mesmo. O cliente falou assim, não, para mim não tem problema, pode deixar assim, mas como eu gosto de qualidade, não, eu vou fazer de novo. Eu faria novamente, é Não, melhor. eu falei, não, eu vou fazer Fica de para novo, porque você. Eu é, falo porque assim, a gente, às vezes até o ambiente. Você tem uma peça de um filamento e aí o cliente quer comprar um ambiente com peças diferentes. É complicado. né? É E aí complicado. eu vou usar isso aqui como um monstruário para deixar na. Mostrar as cores, isso mesmo. Né? E Isso aí. aí o cliente falou, não, pode ficar tranquilo, pode deixar desse jeito. Eu falei, não, eu quero qualidade do negócio, eu não vou deixar assim, não. Olha lá, tá vendo? A gente precisa ter esse planejamento, né? E o pós-processamento, que é o difícil, e que todo mundo hoje tem que pensar de forma lucrativa, mas, né, já colocar aí essa margem de lucro, gente. Não pode comer bola nessa hora, tá? Ele tá Uhum. falando aqui, ó, sou um bom cliente, ó lá dele. É É isso amigo meu, é amigo mesmo. meu. Oh, meu Deus. Oitava, o avanço da inteligência artificial, da modelagem 3D e dos scanners está criando uma nova oportunidade no mercado geek. Quais você tem visto? A gente falou bastante essa noite, né? A gente Sim, falou sim. dos É o que você, capacetes, a você gente falou, falou. capacete, até para uma armadura, por exemplo, para não ficar nem muito grande, nem muito pequeno, para você saber direitinho. Sim. Uma A coisa que eu quero. armadura é uma coisa que o pessoal do cosplay sofre demais, gente. E principalmente essa parte de articulação, né? Porque tem que ter Uhum. atração. Então, isso tudo tem que ser exato. Não adianta querer. Porque eles estão movimentando e pode ir caindo, né? Pode Uhum. ir Pode, despencando então tudo. movimentar, pode cair, pode uma peça raspar na outra e danificar, Sim, né? e quebrar, não é isso? Quebrar. Então, assim, eu coloquei aqui que a IA e os scanners, principalmente essa Uhum. parte de miniatura, a gente tem visto um aumento gigantesco, porque assim, a qualidade, antes você modelar, né? É lógico, você consegue diminuir na hora da impressão, mas a definição que eu tô vendo hoje
Eu É sou fã muito de maior. miniatura. Eu amo. Tá? Eu fiz uma competição esse ano com a gurizada e eu falei assim: qual é a menor peça que você já. Uns 10 me mandaram. E tinha pecinhas assim na ponta do dedo, sabe? Então, assim, isso é muito legal. E isso é um nicho em potencial, porque você imagina que uma peça miniatura ela é tão mais valorizada do que a peça, É verdade. É verdade, até por conta entendeu? da qualidade que fica afinal, né? Sim. E uma coisa que eu quero muito fazer quando eu tiver meu scanner 3D, eu quero escanear meu corpo inteiro para fazer um manequim do meu Ah, tamanho real, né? Para eu poder fazer umas cosplays do tamanho certinho, assim, sabe? Isso aí sim, que aí você mede no manequim. Ó, que do show. manequim. É. Isso aí, certíssimo. Tem que fazer, né? Aí você já faz uma minha também. Vou levar nos eventos, já deixa Pode top. deixar, pode deixar. Não, porque ó, eu ganho tanto presente, eu falo, gente, vocês têm uma criatividade que só por Deus, né? Eu coloquei também aqui que essa parte de produtos exclusivos, com essa tecnologia da modelagem da IA, a gente também não tem necessidade, às vezes, de ficar pagando modelador. E Uhum, aí diminui o gasto pra gente. sim. Então, isso tudo veio para facilitar a vida da gente. Então, por isso que hoje a gente está tendo muito mais oportunidade do que antes. Há um ano atrás, 2 anos atrás, era uma impressão 3D, uma galera maker. Agora, nossa, é todo dia produtos diferentes. Todo dia. Sim, Todo dia. E assim, é um monte, não é um só. Entendeu? E você é fica assim, verdade. nossa, né? Então, é bem legal. Às vezes a gente não acha o arquivo pronto, a gente tem que dar os nossos pulos, né? Vamos para a Sim, é nona verdade. agora. A gente falou bastante essa noite. Quais tendências vocês acreditam que vai dominar, né? Você acredita, já? Que vai dominar os próximos anos no universo geek, cosplay e colecionáveis produzidos em 3D? Olha, que eu acho que a tendência que vai dominar mais mesmo é o cosplay mesmo, porque o cosplay é quando a pessoa, quando veste o personagem, ela bota a vida daquele personagem só pra vida real, né? Sim, E eu acho que e essa tendência é cada vez o cosplay aumentar mais ainda. Claro que vai ter aumento também das action figures e tudo, mas eu acho, pela minha experiência com cosplay, eu acho que o cosplay você dá vida para aquele sim. personagem. Sim, é que Então, você falou, né? Essa integração aí, porque hoje a gente vê a experiência do final que é o legal, né? Não uhum. adianta. Porque o que acontece? Se você vai fazer um action figure, você vende para o cliente, aí ele vai deixar na prateleira dele e lá fica. Agora o cosplay não, ele vai vestir aquele cosplay, vai nos eventos, aí vão perguntar, quem fez esse cosplay para você? Ah, foi fulano, foi ciclano, aí vai indicando, né? Sim, sim. Ó, o Will falou aqui, ele tá participando escrito, ele não tá conseguindo entrar. Que a parte eletrônica, as luzes, os poderes também vai aumentar bastante. Sim, parte eletrônica. Nossa, eu vi na Comic Con no ano passado, um cara que tava com o Homem de Ferro, sabe? A mão do Homem de Ferro. Ele tava fantasiando e a mão Sim, do Homem de Ferro, aquela parte aqui, o peito, assim, tudo eletrônico, e foi feito tudo em 3D. Maravilhoso aquilo lá. é demais, né? É demais. Parece que você tá do lado do personagem, né? A Inclusive, gente. no capacete abrindo assim na frente, assim, É, todo em 3D, o capacete com a eletrônica para abrir o capacete. Você não fala sim. que é 3D, você não fala, não, isso aí não pode ser 3D, mas é Você 3D. pegou ali o pessoal da Colecionáveis RE que estava no evento, né? Eles vão palestrar Sim. agora no próximo, eu já vou dar spoiler. A gente vai trazer um flutuante também. Peças flutuantes, tá? Isso é uma tendência que eu vi. Você viu a folha de ouro que eles trouxeram? Vi, eu vi. Então a gente, assim, hoje tende a crescer essas coisas que são chamativas, né? Eles fizeram uma peça, ele não mostrou, mas ele falou no final, lá na hora da rodada de negócios, que é uma peça com resina, uma parte PLA, e a resina ela era transparente e tocava a música tema do jogo.
Ele também Uhum. trouxe num dos eventos. Eu acho que cada vez mais vai ter essa parte também de você associar várias frentes para criar uma peça. Não, mas você sabe que já teve gente que me pediu, é que eu infelizmente não pude fazer por conta de não conhecer essa parte dessa área, né? Mas quem sabe agora, conhecendo vocês e tendo parceria, consiga produzir essa peça. Mas as pessoas queriam as estátuas com a música do personagem junto. A gente consegue, tem uma gurizada forte. Você viu que eu ganhei o Exterminador do Futuro, a cabeça do Eu Exterminador? vi Então, os guris estão produzindo o Exterminador inteiro. inteiro. Então, Só a tem que, gente. só tem que tomar cuidado para não instalar Skynet no Exterminador, porque senão Não, senão ele sai fuzilando todo mundo. O todo meu tá mundo. ali, eu mostrei na live semana passada, né? Ele é uma luminária, é uma cabeça luminária. Eu nunca tinha visto. Entendeu? Uma coisa é a gente vê a Uhum. peça, mas a outra coisa. E eu sempre valorizei isso do 3D, de unir várias frentes e a gente criar algo único, né? Por isso que os Uhum. eventos têm. Ele estava falando aqui que a gente precisa. Cada cidade tem a sua feira geek também, então tem que ir atrás, ó. Os negócios muitas vezes têm impressão 3D apenas como um meio, não como um fim. Por exemplo, cosplay utilizando a impressão 3D como um meio. É isso mesmo, Guri. Tem que ter. O final, né? O final. Vamos lá. Eu coloquei aqui também que é produção de demanda, né? Tem muita gente que não faz mais a peça só quando a pessoa compra e faz. E eu acho que é o mais legal, tá? A gente Uhum. pega, recebe, vai lá, olha, escolhe, faz com o cliente uma coisa pro cliente, próprio para ele, valoriza a Sim. impressão, entendeu? Aí é muito legal. Eu já vi peça sendo vendida a 10 mil reais, gente. Um diorama, 10 mil reais, tá? Que Eu é o também já. diorama da cena do Indiana Jones. Eu Nossa. pagaria. Eu pagaria. Eu, Aquela eu cena é também. maravilhosa, entendeu? Tipo, o trabalho, você olha, parece o Harrison Ford lá com aquela pedra gigante. Então, assim, eu sou a favor. E assim, por Uhum. quê? Porque ele é muito fã e ele quis. Então, por que não utilizar a casa dele, a área que ele tem? Então, assim, isso que é legal, você mostrar para o seu cliente esse potencial que você às vezes pode criar para ele, se ele é muito fã, né? Ó, eu dou várias ideias para o Thiago. Uma delas foi fazer Pokédex de canto. É os 150 primeiros Pokémons. Ele Caraca! deu a ideia de eu fazer vídeos mostrando dia 1, primeiro Pokémon, dia 2, o segundo Pokémon. Eu vou fazer esse Ah, Pokémon eu aí. sou a favor, Thiago. É legal. Mas são peças menores, não gigante, né, São, gente? Porque senão. não, É. pequenininho assim, ó, mais ou menos, esse tamanho, assim. Deve ser uns 5 Faz, eu centímetros. compartilho. Pode fazer me marcar que eu compartilho. Beleza. Porque vocês são apaixonados, né? É legal quando a pessoa gosta de uma temática e tá mostrando, porque a gente não sabe. A gente curte Pokémon, mas a gente não sabe que tem tantos, né? Então, é isso que é legal. Sim, Ó, sim. vamos para a décima, para a última. Para quem está começando hoje Inclusive, no empreendedorismo 3D, qual seria o primeiro passo para conquistar os primeiros clientes no mercado 3D? Olha lá, no mercado geek. os primeiros passos é, primeiro, ter persistência, não Uhum. desistir, né? E como o que o Will falou, né? Ver os eventos geeks da sua cidade, né? E Sim. frequentar esses eventos, mesmo você não tendo uma lojinha, mesmo você não vendendo não evento logo de primeira, mas você chegando lá no evento, fazendo as amizades e aí conhecendo as pessoas e se Olha lá, quem apresentando chegou, o como. Rô. E aí, Oh, Rodrigo? aí! Direto de Minas Gerais. Boa noite, amigo. Ô, você me apresentou o Thiago. Obrigado, viu, Rodrigo? Ó, demais. E eu quero conhecer o guri aqui, ó, que é seu cliente. Também vi peças de caras demais, cujo não vai. Ah, os preços e a qualidade inferior. É isso mesmo. É Ó, o verdade. que eu, o que eu notei é o seguinte, gente, que hoje você tem que escolher um nicho. Então, é legal você fazer cosplay, é legal você fazer colecionismo, é legal você fazer um pouco de tudo. Mas não dá conta, né? A gente não consegue dar conta se a gente for Você entrar quer, nesse você quer mundo. abraçar Então, tudo, mas não assim, acaba não abraçando nada, né? eu acho que você tem que escolher um nicho e, assim, o público.
por exemplo, do colecionável, eu anotei aqui. Então, a gente tem animes, games, RPG, cosplay, decoração geek, né? Eu tô numa área que é luminárias geek, que é uma área bem específica, os meus clientes têm e gostam. Então, assim, é uma área diferente. Não tem muita gente, né? É, Mas, assim, é, hoje, você vê a participação em comunidades, eventos, mas nada como você ver o que o seu cliente quer, o que, que ele vai comprar. Não adianta você ficar ali levando um monte de coisa que não vende, gente, que é. não flui, entendeu? Foi um erro que eu cometi logo no começo, sabe? Eu fazia peças de personagens que eu gosto, mas nem Uhum, sempre o que eu gosto é o que o cliente vai gostar também vai comprar, né? sim. Então, conforme eu fui indo na feira, que eu falei logo no começo, né? O que a galera pedia muito? O Hum, pessoal é apaixonado por Disney. E aí eu comecei a é. focar em Disney. E o negócio deslanchou de um jeito. Tem que Aí tomar a pessoa. cuidado. Aí, Ó, o pessoal brincando também da Nintendo, né? Porque assim, hoje mesmo eu falei do Cavaleiros do Zodíaco. A guria me marcou. Mas é que tem que tomar um certo cuidado. Uma coisa é um sim, apaixonado procurar você, e a gente tentar criar um ambiente, uma roupa, alguma coisa assim. Mas outra coisa é você fazer um produto específico daquela marca, marcar a exatamente. marca, usar tudo da marca. E aí é complicado. A gente está falando do He-Man essa noite também, né? Tem os produtos, gente. Então, assim, muito específico você fazer uma luminária, né, estilizada, que você fez através da IA. Sim, É uma coisa que o seu cliente buscou. Não existe isso para comprar. É único para ele. E é esse exatamente, público é. que você tem que ter. É esse público que você tem que abraçar, né? Exatamente. Aí, Eu, aí que a pessoa fala, eu queria uma luminária da Rapunzel. Eu vou lá e modelo sim, Rapunzel. Eu sim. falei, eu fiz o porta-papel toalha do Mickey, a pessoa Aham. gostou, eu queria um do tema da Cinderela. Eu fiz todo tematizado Cinderela. Sim, Então, você criou é, uma personalização para o cliente. Isso é uma coisa exatamente. para o seu cliente. Se você não criar outro, cria. Mas assim, é uma coisa única, uma peça única. Foi o que eu falei da Freely essa noite aqui. Falei da Freely, que eu sou super fã, né? Animes, mangás, eu adoro. E não é todo mundo. Você não encontra esses produtos para comprar em loja. É muito Você não vai, específico. você não vai conseguir na Disney encontrar o mesmo produto. É uma coisa personalizada feita para você, né? Sim, você tem que tomar esse certo cuidado. Gente, eu vou deixar uma mensagem. Thiago, foi demais. Thiago, ó, primeira de muitas, hein, guri? E você vai estar com a gente dia É, 27, não vai? Dia 25 vou, do 7. 25 do vou 7, sim. São Caetano do Sul. Já tô convidando todo mundo que tá aqui, que gosta, que é geek, que é apaixonado por colecionismo. Vai ser o nosso 12º evento presencial, só com palestras de colecionável, tá? Então, é o primeiro evento que vai ser só colecionável. Por quê? Porque vocês merecem, vou estar voltando de férias, né? Então, e assim, a gente quer trazer todo mundo que faz artes diferentes, sabe? Trazer pra gente, para mostrar mesmo esse potencial. Porque o Thiago essa noite falou aqui que já tem um evento pra gente conhecer aí na cidade, que eu quero ir, com certeza, prestigiar meu amigo, né? E já Obrigado. divulgar aí o trabalho dele, porque é legal, é muito legal você ter essa paixão, e isso você passa para o seu cliente. Então, a mensagem que eu Uhum. queria dizer é o seguinte: o mercado geek não vende apenas produtos, tá bom? A gente vende emoções, memórias, histórias e pertencimento. Quem entende isso deixa de ser apenas um maker e se torna um verdadeiro empreendedor 3D, criador de experiências, e é exatamente aí que estão as maiores oportunidades e os próximos anos vão buscar isso, tá? É verdade. Então, eu tenho certeza que quem se sobressair aí esse foguete que eu sempre publico aí vai ter muito sucesso. Porque não existe alguns produtos que a gente está criando. Não É existe, verdade. né? Acho que é isso, olha lá, ele falando que vai acompanhar e vendo meu amigão no evento. O Thiago vai ser o próximo, 13º evento presencial, o Thiago vai palestrar, viu? Ah, Como eu falei para você lá no primeiro evento que eu fui, reitero aqui.
pode sempre contar comigo quando Ótimo, precisar. é o que a gente precisa, Thiago. Você pode contar comigo também, amigo. Porque, assim, hoje é muito legal quando as pessoas encontram a galera delas, né? O Uhum. Rô é lindo que está com a gente aí, já indo para o terceiro evento, né, Rô? E a gente quer isso, porque a família toda é assim. Todo mundo ali é desse jeito, é o perfil nosso. Que todo mundo gosta de coisas diferentes que são difíceis de encontrar. Então a gente vai e cria, né? A Aham. criatividade é lá em cima, né? Então É isso vamos aí. unir vocês com projetos diferentes, tá? Você já falou que precisa, já vou te fazer esse match aí para a Legal, gente legal. poder, Nossa, vai muito. sim, atender o seu cliente, né? E também poder oferecer o seu serviço e o do amigo para outros, né? Que é o que a gente mais quer. Por isso que tem tantas marcas em cima da gente para ajudar, né? Thiago, você quer ficar aqui? Eu vou fazer o sorteio agora, mas se você quiser sair, não tem problema, tá, Não, Guri? vamos nessa, vamos ficar aí. Então tá bom. Ó, gente, eu vou falar essa noite o seguinte. A gente tem 23 marcas, tá? Parceiras que estão com a gente aí no nosso diretório dos empreendedores 3D. E se Deus ajudar a gente até o final do ano, eu quero 50, no mínimo, né? Estou prospectando isso, porque temos vários eventos que a gente vai participar aí, né? Então, hoje, essa noite, quero agradecer demais a Calque 3D Pro, tá? Que são empreendedores que entraram em contato com a gente para oferecer um serviço diferenciado para o nosso diretório dos empreendedores 3D. Quando eles entraram na comunidade, eu fiz um post até, muito especial, porque era uma necessidade do mercado ter uma empresa que fornecesse o quê? Eles fornecem um ecossistema completo hoje para o empreendedor 3D, onde a gente tem a precificação, tá? Que é uma coisa que as pessoas não se ligam, mas é muito importante. Tá? A gente tem custos também, eles ajudam na parte de custos, ajudam a organizar a produção, né? O estoque, a gente falou essa noite da compra de material que a gente às vezes come bola e eles ajudam, e clientes reais, né? Acompanham o lucro e principalmente eles fornecem o que? A loja 3D que a gente tanto quer. Então, eu consegui aí para vocês essa noite 3 assinaturas gratuitas, tá? Para cada empreendedor por 3 meses. Olha que demais. Eu acho que 3 meses é um número bem expressivo para o quê? Para você iniciar o pontapé inicial, aquela ajuda que a gente precisa, e depois o quê? Você conseguir deslanchar, né? Os valores eu vi que não é nada do outro mundo, mas eu quero. Agora eles vão ser afiliados, né? Nossos, e vão fornecer toda hora desconto pra gente. Porque essas 23 marcas precisam ajudar os empreendedores 3D, não é isso? Então, é isso que eu quero para vocês. Vamos começar o sorteio essa noite? Eu estou muito emocionada porque, assim, Será? o nosso sorteio diretório é diferente. Porque eu gosto de falar um pouco a história de quem está ganhando, tá? Porque depois as pessoas gravam a gente aqui, viu, Thiago? E elas republicam, fazem o Reels, marcam a marca. Todo mundo está aprendendo a o quê? Quando ganha, valorizar o que ganha. Porque é o que eu falei, a gente lutou muito para conseguir, né? Então, a primeira sorteada da noite, tá? São 3. 2 gurias e um guri, tá? Eu vou ler aqui a história. Foi a Andréia Sampaio Lopes. A primeira, ela tem 54 anos, tá? Ela é de Cerqueira César, São Paulo. E o Instagram dela é Casulo3D, Casulo com Z, tá bom? Ela contou um pouquinho a história dela e por isso que chamou a atenção da gente, né? Quando tem um sorteio, na hora eu já vou ler a história para ver, porque assim, muitas vezes não tem a necessidade do que a gente está sorteando para aquele empreendedor. Então a gente também faz isso, né? Então ela contando aqui, ó. Já namorava a ideia de ter uma impressora 3D desde 2022. Mas quando eu fiz, né, quando eu li sobre o problema de nivelamento, eu desisti de comprar. Eu achei o máximo isso. Então eu acabei comprando a minha primeira impressora da Creality K1C com nivelamento automático, risos, ela coloca, em dezembro de 2024. Agora que estou fascinada pela impressão 3D, estou tentando minha quinta empresa. Olha isso.
eu gosto de falar disso. Não é a primeira empresa que a pessoa desiste. Entende o que eu tô querendo dizer? Empreendedor é isso, gente. Então, estou tentando a minha 5ª empresa, porém, de uma maneira mais cautelosa, né? A vida da gente vai ensinando. Aí ela falou, pois ainda não ganho muito, né? Então ela estava investindo, né? E estava indo com calma. Tenho testado vários produtos, mas ainda não achei o meu nicho. Por isso que eu quis começar com ela, tá? Essa noite a gente falou disso. Sempre tive muita dificuldade em vender. Me promover, já devia ter desistido. Mas ser curiosa, ter ideias e tentar empreender naquilo que eu gosto, sempre falou mais alto. Então, essa noite, guria, ser sorteada da Calc 3D Pro, tá? Eu acredito que você precisa desse up, tá? Eu acredito que esses 3 meses aí você vai se fidelizar mais no nicho que você quer, você vai ter essa ajuda aí a mais, e depois, se Deus quiser, você vai continuar, né, junto com esse parceiro nosso, dando esse feedback, se tá funcionando. A gente sempre pede feedback, tá? A Calc já sorteou, outras marcas sorteiam, e a gente sempre tá junto com vocês falando, e aí? Deu certo? Não deu? Então, você é uma das nossas, e eu vou mandar para eles o seu contato, tá bom? De São Parabéns Paulo. aí. Primeira ganhadora. Vamos para a segunda. Guria, sabe quem é a ganhadora? A segunda, aquela que agora à tarde estava lá de Portugal. Olha só! Eu não acreditei. Você acredita? Ela pedindo pra gente curtir ela no Maker World, né? O arquivo. E eu até comentei, ela já tava aqui com o papelzinho dela, ó. Ana Souza, guria direto de Aveiro, Portugal. Olha lá, internacional. Ela tem aí, vamos falar Instagram, DR3AMTO2 Real, tá? Real. É um pouco diferente, né? Mas assim, quem é da comunidade lá viu e já entrou no Maker World dela, lá na pasta dela. Então eu quero contar um pouquinho a história dela essa noite. Me chamou muita atenção e eu vi que ela vai gostar muito desse presente aí, do sorteio que a gente está fazendo hoje, tá? Depois de ter ficado desempregada devido a um probleminha de saúde, né? E não saber o que fazer, lancei-me neste mundo do 3D para fazer a vida. Eu achei o máximo, né? Ela fala português e associa às vezes Portugal. Comecei em dezembro de 2025. Foi quando ela entrou na comunidade. Mas estou ainda em fase de adquirir conhecimento, testar máquinas e filamentos. No entanto, já dou formação de iniciação ao 3D. Ando a reaprender Blender, a gente falou muito de modelagem essa noite, e Fusion para modelar. Estou começando a dar meus primeiros passos em impressão com asa. Asa, para quem não sabe, é um tipo de material diferente. Não é todo mundo da comunidade que sabe mexer. Venho de engenharia informática, né? E ela colocou Quality Assurance, não sei, uma sigla aí de tecnologia. Mas assim, Ana, você é a segunda sorteada, guria, e você foi hoje lá na comunidade, e eu doida pra falar, porque, né, eu achei o máximo. A gente tá tendo bastante cadastramento em Portugal, no diretório, tá? Então, é live... Internacional, né? Sim, a gente tem gurizada do Chile, teve um amigo aqui, mas a gente já tem uma guria do Chile para apresentar para o amigo. Já tem a comunidade internacional, e quem você vê que é da área do 3D, já pode estar falando que a gente coloca. Porque assim, a gente tem Chile, Portugal, Canadá, Estados Unidos, eu acho que uma da Bélgica. Mas Portugal já tem acho que uns 5 de Portugal na comunidade. E já cadastrados no diretório, que é mais importante. Porque senão a gente não sabe, né? Tipo... Tem que ter esse feedback, né? A gente teve num evento uma guria da Flórida também. Ana, rapidão. Só queria aproveitar que, assim, eu vou ter que dar uma saída mesmo agora, por conta que a minha mãe ela acabou de voltar de uma cirurgia, e eu vou ter que dar um cuidado nela agora. Vai lá com ela, por isso que eu falei. Então, é o último sorteado, fica tranquilo. Obrigado, Thiago. Foi demais, tá?
Eu agradeço demais pelo convite. Mais uma vez, como eu falei, você pode contar comigo para o que precisar, tá bom? E eu Obrigada, amei amigo. participar dessa live. E Tá lá. pode contar comigo em outras que eu vou. Vou marcar Figurinha você, carimbada aqui, tá? que Vou olha. marcar e você divulga, porque é uma maneira também de você mostrar esse potencial seu gigante, guri, tá? A gente tá junto aqui para te ajudar, tá? Obrigadão por tudo, viu? Vocês são demais aí, viu? Obrigado. Até E mais. valeu, Manda um gente. beijo pro Ó, pai. mando Adorei o sim. gente boa, viu? Mando sim. Ele vai estar lá comigo no próximo evento presencial. Sim, vai. E aí eu acho que também é interessante quando a gente for falar, vocês vão lá na frente. Porque, poxa, você já está participando de evento em São Caetano. E ali tem um monte de gente em São Caetano. Quero te Então. apresentar para a Nina. Depois você me pede, eu te apresento para ela. Beleza, então. Obrigado, viu? Tchau, Boa até noite pra mais, vocês. amigo. Valeu. Tchau, Pode tchau. sair, pode sair. Ó, gente, vamos para mais um sorteado dessa noite. O último sorteio, tá? E não menos especial, é de um guri, tá bom? Vamos falar. O sorteio é da Calc 3D Pro, tá? Falei essa noite aqui que vão ajudar tudo no empreendedor aí, desde você fazer sua loja, de você controlar seu estoque, de você. Tudo, tá? É muito importante a gente ter essa organização, principalmente quando você está iniciando, que você precisa dessas dicas, né? Então, o sorteado é o Daniel Rosato Lamas. Ele é de Praia Grande, tem 44 anos, tá? E o Instagram dele é SL Create 3D. Guri, você ganhou e eu adorei aqui que você escreveu, viu? Coloquei você por último porque é importante. A gente gosta de ler, viu? A gente gosta de saber um pouco de vocês. Ele colocou: eu e a minha esposa vendemos vídeos na internet e nos apaixonamos por impressão 3D. Fizemos um curso no Senai e compramos nossa primeira impressora. Ficamos um tempo fazendo testes em casa. E quando entendemos que estávamos prontos para dar o primeiro passo à frente, montamos nosso escritório, nossa produção e abrimos nossa empresa. Tá? Eu gosto de falar porque tem gente que às vezes não tem e precisa depois abrir o CNPJ. Como a gente é um grupo de empreendedorismo, a gente sempre está com o Sebrae nos nossos eventos, né, que apoiam a gente e precisa, tá, gente? Então, abrimos a nossa empresa e hoje buscamos levar a maravilha das peças 3D para todos os nossos clientes. Guri, você é um dos ganhadores aí da Calc 3D. Eu fiquei muito feliz em acompanhar a sua história. Espero que você aproveite bastante, tá? Esse super aí kit, né? Que seria você ter aí 3 meses, né, desse programa que vai te auxiliar, vai te ajudar. A gente fala porque, assim, hoje é tão difícil você ganhar alguma coisa e a gente está conseguindo aí, são mais de 23 sorteios, não é? A gente fez muitos sorteios. Então, para quem está acompanhando aqui, entrando agora essa noite, entra lá no nosso site, no nosso www.empreendedoresdomundo3d.com.br, se cadastra, gente, tá? Deixa eu falar certo. 3 assinaturas grátis da Calc 3D por 3 meses. 3D Pro. Então, eu estou muito feliz. Obrigado, parceiros. Continuem mandando coisas para a gente sortear. Os nossos empreendedores super merecem, tá? E eu gosto muito de ter esse feedback deles depois, falando e testando para a gente. Muitos produtos, porque eu sozinha não consigo. Eles ali no dia a dia passam para a gente todo esse feedback, né? Tudo que deu certo, não deu, que foi legal, que aumentou para eles o rendimento, né? Agilizou a dinâmica ali, né? Para poder ir mais rápido, né? Todo esse processo da gente, desde a criação até a entrega. Então, eu fiquei muito feliz, tá bom? Espero que vocês gostem bastante. E vai ter mais sorteios? Vai! Quem vier ao nosso 12º evento presencial, dia 25 do 7 agora, vai acompanhar. Então, acompanhem aqui nossas mídias. Eu vou soltar a arte essa semana, se Deus quiser, ainda do 12º. Já se inscreve no site e venha para São Caetano, mês 7, que a gente vai se encontrar, tá? Aí eu volto às lives mês 8, gente, para todos vocês. Infelizmente, porque está entrando agora, a semana que vem, quarta-feira, né? Tínhamos uma live já agendada com as gurias, mas vai ser jogo do Brasil, justo às 7 horas, então não vai rolar. Tá? Eu acho que é desnecessário competir com o jogo do Brasil. Eu nem quero isso, né?
Mas a gente está sempre com vocês nas comunidades. Quem está aqui e gostaria de fazer parte, entra no site, tem todas as nossas mídias e tem entrada da comunidade também. Beleza? Fui! Boa noite! Até mais, gente! Vou curtir muito minhas férias. Acompanha que vai ter um monte de evento que eu vou. E vou filmar para vocês. Fui!